um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe todos. Nessa tarde abençoada de sexta-feira que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos deu, mais uma semana de vida, mais um dia de vida, para nós estar aqui, louvado seja Deus, pregoando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Eu quero dizer para os amados ouvintes, irmãos, que eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe todos, amados irmãos. Hoje nós vamos pregoar aqui uma palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração. Louvado seja Deus. Ontem nós estávamos conversando sobre isso aqui. Eu estava em casa, mas falando pelo celular com o Ronildo, o locutor Ronildo de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe ele também, toda a sua família, em nome de Jesus. E Deus abençoe também todos os pastores, todos os missionários, todos os obreiros, todos os bispos. Louvado seja Deus. Mandar uma saudação de paz do Senhor o bispo Jailson, o pastor presidente. Louvado seja Deus, da igreja do poder de Deus, onde Jesus Cristo é o Senhor. Referência é Jesus Cristo, é o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe ele, a pastora Wanda, toda a sua família. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe também minha esposa que está lá em Campinas nos ouvindo e assistindo pelo YouTube. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe também a cantora Guilhermina. Louvado seja Deus. Todas ali em Campinas, bairro Campo Belo, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe também toda a liderança aqui de Miranda do Norte. Louvado seja Deus, porque eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus de Nazaré que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E esse mesmo Jesus subiu para o céu, mas ele vai voltar também para levar a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Qual é a igreja, pastor Márcio? A igreja que estiver obedecendo a palavra de Deus. A igreja que é vivendo Cristo Jesus. A igreja que vai ser arrebatada. Essa igreja, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe todos. Não é todo mundo que gosta de entrar nessa mensagem aqui, mas é necessário que nós pregamos a palavra de Deus, pregoamos a palavra de Deus como é pregada. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui um pouco sobre a oferta e o dízimo. Louvado seja Deus, o dízimo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Por que trazer todos os dízimos à casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é feito de dízimo, irmão. É feito de oferta. Louvado seja Deus. Eu não sei se muitos não vão gostar dessa mensagem, mas eu não estou aí para quem alguém goste ou quem não goste. Eu estou aqui para pregar o que está escrito nesse livro. Louvado seja Deus. Você quer ser abençoado, irmão? Louvado seja Deus. Quer ser abençoada? Seja fiel. Porque Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, no mundo eu botarei. Ele vai te botar no mundo quando tu ser fiel no pouco. Louvado seja Deus. Mas para isso nós temos que estar com a fidelidade. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a esse livro, que é os mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. Ele diz, trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para haver mantimento. Louvado seja Deus. Você não vai faltar nada, irmão. Quando você traz para a casa do Senhor, para obedecer a palavra de Deus. Por que, pastor Márcio? Louvado seja Deus, pastor Márcio fez. Que eu tenho que trazer. Porque a casa de Deus, irmão, precisa. A casa de Deus é feita. É feita com o dinheiro dos membros. Se você é membro, se você serve, se você é verdadeiro, se você é crente em Cristo Jesus, que obedece a palavra de Deus, nunca vai faltar para você, porque você abençoa a obra de Deus. A obra de Deus, Deus
precisa de dinheiro, pastor Márcio? Não, Deus não precisa de dinheiro. Deus é rico. Deus é dono do ouro e da prata. Mas quem precisa, pastor Márcio? A obra de Deus. A obra de Deus é feita de tijolos. A obra de Deus é feita de cimento. A obra de Deus é feita de pedra. A obra de Deus é feita quando tem um pedreiro para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. A obra de Deus não já nasce feita, irmão. Tem de fazer a obra para Deus. E aqui eu estou falando de um templo. Um templo para mim e você adorar. Você vai ter um templo para você adorar. Você gosta de estar no templo com ventilador ou sem ventilador? Você não fala para mim, se examina. Você gosta de um templo no ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Você gosta de um templo com água gelada para beber ou com água quente? Você gosta de um templo que tenha luminária, luz ou escuro? Você gosta de um templo, louvado seja Deus, no piso ou sem piso? Você gosta de um templo com as cadeiras para sentar ou sem as cadeiras para sentar? Você gosta de um templo limpo ou um templo sujo? Louvado seja Deus. Nós temos de ver, irmão, nós somos fiel a Deus, nós somos servos de Deus. Louvado seja Deus, nós precisamos de um templo para nós congregar. Quer dizer, uma igreja, porque templo é eu e você. Quando nós somos templo, quando nós obedecemos a Deus, nós somos templo. Ali é uma igreja. A igreja é onde eu e você vai adorar, onde eu e você vai glorificar o nome do Senhor. Pastor Márcio, mas Jesus não disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem? Pastor Márcio Reis. Mas Deus disse também, onde tiver 2 ou 3 reunidos na minha palavra, eu estou presente. Então Deus está onde tiver 2 ou 3 reunidos. Ele vai estar. Louvado seja Deus. Não distorce a palavra, irmão. Vamos ouvir a palavra como é ministrada. Louvado seja Deus. Se você seja fiel no pouco, no muito Ele vai te botar. Mas quando você seja fiel, quando eu seja fiel, não adianta eu ser fiel de boca e de atitude eu ser infiel. Louvado seja Deus. Deus nunca vai deixar a casa dele, o templo dele e a igreja dele faltar. Por quê? Porque Ele é dono do ouro e da prata, mas Ele vai enviar. Se você não quer ser um servo, se você não quer obedecer, Deus vai pegar lá de fora para obedecer. Mas você tem de ver, porque a palavra diz de 2 pessoas, do injusto e do justo. Quem serve e quem não serve. Do ímpio e o crente. O evangélico. Aquele que serve a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, ele é fiel, irmão. Louvado seja Deus. Agora, quem não obedece, ele vai distorcer a palavra. Quem é que tu vai querer ajudar a igreja do pastor fulano? Quem é que tu vai ajudar a igreja do pastor ciclano? Deixa ele. Irmão, mas a obra é feita. Se você não tem compromisso com as obras de Deus, compromisso com as coisas de Deus, como é que Deus vai ter compromisso com você? Deus é bom demais, irmão. Deus é maravilhoso. Ele é justo para aqueles que é justo com Ele. Se você quer uma congregação limpa, brilhando, cheirosa, você vai contribuir para comprar detergente para passar naquela igreja, naquele templo. Pastor Márcio. Louvado seja Deus. Eu estava um dia desse na igreja. Glória a Deus. É uma palavra só para a gente cumprimentar, né? Sim. Estava na igreja um dia desses, tem uma irmã que estava falando que ela devolvia, não vou dizer o nome aqui também, né? Ela estava dizendo que ela dava o dízimo dela, mas teve uma vizinha dela, que não é nem da nossa igreja, e nem crente não é, chegou e disse para ela que dízimo só é de salário, não é de qualquer valor, é só de salário. Por esse motivo ela parou de dar. Explica para nós aí, para aqueles que não sabem. Ó, irmão Nildo, aqui chega essa palavra aqui, onde diz quem serve e quem não serve, quem é o justo e quem é o injusto. Porque essa pessoa não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia,
é uma pessoa que foi conduzida por outra pessoa. E é uma pessoa que não é o quê? Que não é evangélica. Uma pessoa que não crê em Deus. Uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que distorce a palavra de Deus. Chega lá no Salmo 1, Salmo 1, onde diz: bem-aventurado o varão ou a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se é uma pessoa, irmão Nildo, que medita na lei do Senhor, medita na palavra de Deus, ele não vai pedir conselho ao ímpio. Ela não é enganada. Porque o ímpio não tem conselho para te dar e nem para me dar, irmão. E não se engana. Louvado seja Deus. E não se engana, né, pastor Márcio? Não se engana. A Bíblia diz: ó, verá quem serve e quem não serve, verá quem é o justo e o injusto. Louvado seja Deus. Uma pessoa que não quer contribuir na obra de Deus, uma pessoa que está pegando texto fora de contexto, uma pessoa que não tem ali o que passar para mim, qual conselho que ele vai me dar, irmão Nildo? Qual conselho que ele vai dar? Não ajuda a obra de Deus. Ele vai pedir isso. Olha, eu vou falar de duas pessoas. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de dois homens, Ronildo. Deus me trouxe aqui agora, dois homens da Bíblia que está lá em Gênesis. Louvado seja Deus. Filho de Adão e Eva. Esses dois homens, Caim e Abel. Caim e Abel, era filho de Adão e Eva. É verdade. Louvado seja Deus. Caim era agricultor na terra. Abel era pastor de ovelha. Louvado seja Deus. Mas um dia, Ronildo, eles foram levar uma oferta para Deus. O que Caim fez? Abel pegou o melhor cordeiro, sacrificou, deu o melhor que ele tinha para Deus. Louvado seja Deus. Deus recebeu, irmão, o sacrifício de Abel. Deus recebeu. Porque ele não deu de qualquer jeito, irmão. Se você quer abençoar a obra de Deus, mas se seu bolso está pesando, eu vou dar 10 reais, eu vou dar 100 reais. Mas eu vou sentir falta desses 100 reais. Não dá, que Deus não recebe, irmão. Deus recebe com alegria, Deus recebe com disposição, Deus recebe quando é verdadeiro. Louvado seja Deus. Deus não recebe, irmão, uma coisa de qualquer jeito. Deus não vai receber uma coisa de qualquer maneira. Deus vai receber o melhor para ele. Por que para o mundo, quando nós estávamos no mundo, louvado seja Deus, para nós comprar uma caixa de cerveja, botar aqui uma caixa de cerveja, nós não medíamos condição, nós chegava e dava ali o melhor, comprava até, comprava 2 caixas de cerveja, ou 3 caixas, e hoje na obra de Deus, na hora que vai passar o alforje, eu não quero dar 1 real. Dava de coração essa grade de cerveja. Dava de coração, para beber, para embebedar, e depois muitos querem se matar, Ronildo. Que nem aconteceu comigo. Eu não estou pregando, tirando de você, estou pregando comigo, irmão. Quantas vezes ajudei a comprar, e no meio pro fim da minha garrafa nos murros ainda. Irmão, o negócio é sério. E os filhos das trevas são mais prudentes, Ronildo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. É verdade, a palavra de Deus fala. Os filhos das trevas, irmão, não mede distância. Vê aqui, eu vou falar. Não sei se alguém vai entrar nessa live, vai contestar o que eu estou falando. Pode falar, sem problema. Mas eu vou falar, sem medo. Eu sirvo o Deus verdadeiro. O Deus que fez o céu e a terra. O Deus que me guardou. O Deus que me tirou lá do lago de lama, do charco de lodo. O Deus que me libertou das drogas, me libertou do tráfico. O Deus que me tirou da idolatria. O Deus que mudou a minha história. O Deus que me ressuscitou. Então eu vou falar desse Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver quanto é o dízimo do macumbeiro, do feiticeiro, um filho das trevas. Quanto que é o dízimo dele? Irmão, não é 10% não, é 50%. Eu não sei se você estava ouvindo ontem o programa, deu falando que é só 10% que Deus... É 50%, é meio a meio. Imagine se fosse mais, né? Quer dizer que esse dízimo de 50% é dos macumbeiros, Márcio? Não sei se o macumbeiro faz isso aí. O dízimo dele é 50%. Então tá aí mais um motivo para a palavra de Deus se cumprir. São mais prudentes, me diz.
Aí a palavra de Deus diz que o filho da terra são mais prudentes, porque se no meio cristão pedir 50%, até vão embora da igreja, né, pastor Márcio? Sai da igreja, nem volta mais. Porque 10 ninguém já estão saindo com 10. Imagina com 50, que é dividido. Porque 50% é dividido bem no meio. Bem no meio. R$1.000 é 500 para cada. E é de tudo que eles ganham, não é o que sobra, não, é o primeiro deles. Aí a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Louvado seja Deus. Olha aí, irmão. Eu falando aqui de Caim e Abel. Abel deu o melhor para Deus. Mas Caim, do fruto da terra, deu o pior para Deus. E Deus rejeita a oferta de Caim. Louvado seja Deus. Deus não recebe a oferta. Mas a oferta de Abel, Deus recebe. E aí veio o quê? A maldição sobre Caim. Quando Caim vai e mata Abel, chama Abel para o campo. E ele mata o irmão dele. Por quê, pastor Márcio? Porque é desobediente contra Deus. E aquele que é desobediente contra Deus. Mas se Deus faz isso, pastor Márcio, permite isso, permite. Deus permite porque Deus deu o direito do livre-arbítrio. Deus é justo. E a sua justiça. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Louvado seja Deus. E um obedecia a Deus e o outro não obedecia. Mas queria ser o quê? Obediente, mas sem obedecer. Deus não recebe, irmão, se você pensa, eu vou dar o melhor para Deus. Mas quando chega na hora você fica com pena. Até dá. Mas Deus não recebe. Porque Deus é justo. Deus não é injusto. Deus sabe se está dando de coração. Eu ponhei um vídeo ontem, irmão, no grupo da igreja, no grupo da rádio Liberdade. Muitos viram esse vídeo. O vídeo lá da África, pastor? Da África, irmão. O vídeo da África é diferente de nós aqui, irmão. É uma alegria constante, e, pastor irmão. Márcio, teve uma irmã que falou assim, só Deus para entender esse mistério. Pois é, só Deus mesmo. Porque é alegria, irmão. É dar com alegria. Não dá com tristeza, irmão, que Deus não recebe com tristeza. Não dá com dúvida, que Deus não recebe com dúvida. Dá com alegria. É mistério de Deus. Mistério de Deus ninguém entende, irmão. Como é que tu vai entender o mistério de Deus? Aqui no nosso meio tá mais fácil, acabou com o vídeo lá triste do que ele dançando. Pulando, alegre, hoje em dia. Perdão falar, irmão, eu ri. Mas é caso de rir. Tem vezes que a pessoa vem até triste. Vem. Olha, irmão, esse hino que eu botei do irmão João Durão. João Durão, a neta dele deu dinheiro e ele disse, amanhã não vai comer pão. Aí foi brigar com a menina. Foi brigar com a menina, porque amanhã não ia comer pão. Isso é verdadeiro, irmão. E disse que o dinheiro que ela deu era o dinheiro que ela ia comer. Comeu pão no outro dia. É um louvor, irmão, né? Do Manuel Messias. É um louvor, irmão. Quiser acessar, pode acessar esse louvor aí. Irmão, é verdadeiro, irmão. Hoje nós estamos vendo no meio dos nossos irmãos, muitos irmãos infiel. Até veste uma capa de fiel, mas no final é infiel. Porque a obra de Deus não é feita de qualquer maneira, irmão. Tu quer uma igreja boa? Gasta. O pastor... Pensar, não, o pastor é rico. O pastor não é rico, irmão. Rico, essas igrejas grandes aí, essas igrejas... Grandona aí, ó. Mas é abençoada por quê? Porque eles são abençoados nela, eles abençoam a igreja. Porque é a fé, irmão. Se tu tiver fé de tu ser abençoado, tu é abençoado. Tu tem a fé de tu ser curado, tu é curado. Eu tenho a fé de ser curado, eu sou curado. Irmão, só para aumentar a tua fé aqui, ligeirinho. Para os homens, a enfermidade, muita enfermidade não tem cura. Para os homens, a AIDS não tem cura. Para os homens, a diabetes não tem cura. Para os homens, a trombose não tem cura. Para os homens, a depressão não tem cura. Para os homens, o mioma não tem cura. Para os homens, gastrite não tem cura. Para os homens, nenhuma enfermidade tem cura. Mas para Deus tem cura. Porque Deus disse, para mim nada é impossível. É verdade. Tudo é possível para Deus. Está lá em Lucas 1,37, irmão. É verdade. Vou aumentar a tua fé aqui, irmão. Eu aqui, ó. Pastor Márcio Reis. Tomava insulina todos os dias. 2 espécies de insulina eu tomava lá em Campinas. Peguei uma tal de uma diabetes, que não era minha, tia do inimigo, que não é minha tia também não. Uma tal de diabetes. Essa tal diabetes me deixou lá embaixo, fiquei com 60 quilos. E cada vez eu emagrecendo. Cada vez eu sumindo.
Aí um dia eu ponhei o joelho no chão e digo, Deus, eu sou fiel a ti. Deus, eu faço a tua obra. Deus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não quiser me curar, continua sendo Deus. Mas se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu vou te servir mais ainda. Eu gosto muito, irmão, eu não sou pregador de público de igreja. Eu prego de igreja. E nós cuidamos da igreja lá em Campinas, no bairro Campo Belo, eu e minha esposa, a pastora Leide Maria. Igreja do Poder de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. E tem um presidente aqui, o bispo Jailson. Louvado seja Deus. Mas eu não sou pregador de estar pregando em trás de público, irmão. Eu gosto de pregar para rua. Gosto de pregar para o ímpio. Eu gosto de pregar para aqueles idólatras. Eu gosto de pregar na rua para todo mundo ver a palavra de Deus ser dita por todo mundo, que nem está em Marcos 16:15. Ir por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Eu gosto de pregar onde? Na rua. Para toda criatura. Jesus disse, quem crê e ser batizado será salvo. Então eu gosto de fazer o ir do Senhor. Eu disse, Deus, se quer me curar, me cura. Mas se quiser curar, não cura. Mas pela misericórdia de Deus, na hora que eu orei ali, eu fui lá naquele versículo e disse, se você orar crendo, você recebe. E eu criei. Acreditei. Já fui na geladeira, já peguei as insulinas, já botei numa sacola, vou passando, minha mulher olhou para mim e disse, Márcio, vai para onde? Eu vou jogar fora. Por quê, Márcio? Eu digo, estou curado. Está curado? Eu digo, estou, Deus me curou agorinha. E a partir desse dia, irmão, já tá com mais de ano já. Nunca mais eu tomei uma insulina. Nunca mais eu fiquei assim me tremendo. Eu não fazia jejum, irmão. Eu não conseguia jejuar. Se eu ficasse 1 hora sem comer, eu ficava me tremendo assim, ó. Irmão, hoje, para a glória de Deus, para o nome de Deus seja glorificado. Ele é todo poderoso no céu e na terra. Hoje em dia, irmão, eu faço jejum de 7 da manhã às 5 da tarde e não me tremo mais. E nunca parei de buscar meu Deus. Quando eu passo uns dias sem subir monte, eu fico triste, irmão. Mas eu oro a Deus. Deus envia uma pessoa para ir comigo. E Deus envia, irmão. Eu aqui em Miranda do Norte, Maranhão, eu gostava muito de monte. Gostava, não gosto, eu subo um monte direto. Pela misericórdia de Deus. Não é para me aparecer, não. É para me separar da cidade, subir os montes e conversar com meu Deus, contar para Deus. Eu não conto para os outros meus problemas, eu conto para Deus. E ali, quando eu estou contando para Deus, Deus está ouvindo e Deus está me dando a resposta. Eu não oro só por mim, eu oro por o Brasil inteiro, irmão. Eu oro por muitos pastores que eu conheço, quem não conhece, eu oro também. Louvado seja Deus. Eu, irmão, eu gosto de estar em comunhão, buscando a Deus. Quando eu saí daqui para Campinas, que eu fui morar em Campinas, aí eu falei para uma pessoa aí a pessoa disse, pastor Márcio, lá os irmãos não gostam de orar. Eu digo, se foi Deus que está me levando, eu vou subir para o monte. Quando eu chego lá, eu vou para o monte direto, irmão. A obra que Deus tem na minha vida, Ele não tem na tua vida, Ele não vai parar. Pode tu mudar da onde tu mudar, mas Deus é contigo, aonde tu chegar. E assim eu digo, irmão, na hora que você quer dar uma contribuição para Deus, ou um voto, ou um dízimo, seja fiel, irmão. Porque seu carro quebra, porque sua moto quebra, porque nada está dando certo na tua casa. Te examina. Não é eu que tenho que examinar a tua vida, se examina. Se você é fiel, eu sou fiel, Deus vai prover, irmão. Deus vai enviar gente para te ajudar. Mas primeiro, irmão, busca Deus. Primeiro seja fiel a Deus. Deus de Deus que é de Deus e dá de César que é de César. Está escrito na Bíblia, irmão. Seja fiel num pouco, porque no mundo Ele vai te botar. Ele promete, irmão, abrir janelas no céu. Vai te abençoar. Quando tu é fiel a Deus. Quando eu ser fiel a Deus, Deus promete me abençoar. Seja fiel num pouco. Não é muito, irmão, é 10% do que tu ganha. Não fica triste. Dá com amor, com alegria. Se quiser pulando no meio da igreja, glorificando até aonde vai botar sua oferta, o seu dízimo. Faça, irmão, que nos africanos. Doa quem doer, você está dando com alegria. Não está dando com tristeza.
É com alegria que está dando para o Senhor. O Senhor vai te recompensar com alegria. Com alegria Ele vai te recompensar. E o melhor, irmão, e naquele grande dia, o Senhor vai te servir na grande mesa da grande ceia. E aquilo que você faz para o Senhor com amor, não pensa que tu não vai receber. Ah, mas pastor Márcio, eu não recebo do pastor. Não recebe mesmo não. Eu não recebo do missionário, recebe mesmo não. Eu não recebo do diácono da igreja, não recebe mesmo não. De quem que eu vou receber, pastor Márcio? De Deus. De Deus. Porque Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus disse. Está escrito em Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e o meu galardão, ou a minha recompensa, vou retribuir para cada um segundo as suas obras. Aquilo que você faz para a obra de Deus, você vai ser recompensado, irmão. Amém? Não fiquem com raiva de mim não, irmão. Ouve essa palavra e guarda no seu coração. E seja dizimista fiel e ofertante fiel, porque Deus promete que vai abrir porta e janela no céu para ti. Amém? Eu agradeço mesmo a oportunidade em nome de Jesus. Meus abraços do pastor Márcio Reis.